Meus amados, eu quero trazer uma meditação com vocês essa manhã, algo que Deus colocou há alguns dias no meu coração. Eu gostaria que você prestasse muito atenção, e eu acho que da mesma forma que Deus falou muito comigo, Deus vai falar muito com você. Existem situações na nossa vida que nós nos perguntamos o porquê daquilo. Por que está acontecendo aquilo? Você já passou por alguma luta, alguma adversidade, algum problema em que se perguntou o porquê? É comum nós querermos obter respostas para algumas situações que nós estamos vivendo. É comum nós queremos saber o porquê nós estamos passando por aquela situação. E é sobre isso que eu quero pregar essa manhã. Eu gostaria que você reclinasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, pelo Teu amor, ó Pai, conduza esse momento e fale aos nossos corações. Senhor, não que nós, ó Pai, merecemos algo. Senhor, porque quantas vezes nós somos injustos, quantas vezes nós erramos, nós pecamos. Mas Deus, baseado na Tua misericórdia, baseado no Teu amor, baseado, ó Deus, no sacrifício da cruz, edifica agora as nossas vidas, ó Pai, com a Tua palavra. Nós, ó Pai, necessitamos. Nós não viemos aqui essa manhã apenas, ó Pai, para um ritual. Nós não viemos aqui essa manhã, ó Deus, apenas para, Senhor, uma formalidade. Mas nós viemos aqui para ter um encontro com o Senhor. Para sairmos daqui abastecidos com a Tua palavra, alimentados com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Por isso eu te peço, intervenha nesse momento. A começar pela minha vida, também na vida dos meus irmãos. Senhor, nós, nesse momento, damos toda a liberdade para que o Senhor atue e fale conosco. E ao mesmo tempo, rejeitamos, repreendemos toda a força do mal, tudo aquilo que impede o Teu fluir. Entregamos, ó Deus, em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pedimos que os Teus anjos intervenham aqui e nos abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós já Te agradecemos porque nós cremos, ó Pai. Cremos no poder da oração. Cremos, ó Deus, no que estamos orando aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. Evangelho de João, no capítulo 9. Versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Eu vou estar lendo na tradução linguagem de hoje, ok? Eu vou estar lendo na tradução da linguagem de hoje. A palavra de Deus diz assim. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre a ele. Versículo 4. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Amém.
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para duas colocações. A primeira delas está no versículo 2. Versículo 2 diz assim: os seus discípulos perguntaram: mestre, por que esse homem nasceu cego? Diga a palavra por quê. Diga, por quê? Por quê? Você já parou para pensar como nós procuramos respostas para as coisas? Os discípulos, quando viram aquele homem cego, eles perguntaram para Jesus o porquê daquilo. Falou: Jesus, por que esse homem nasceu cego? É culpa dele? Em outras palavras, é culpa dos pais dele? Quem que pecou? Quem que errou? Alguma coisa saiu errada. E nós queremos saber o porquê. Essa dúvida dos discípulos tem sido a nossa dúvida em muitas situações da nossa vida. Essa dúvida dos discípulos tem sido a nossa dúvida quando nós nos deparamos com algo que nós não sabemos o porquê. No caso desse texto, os discípulos já perguntam de uma forma tendenciosa: é culpa de quem? Eles já estavam perguntando uma pergunta fechada para Jesus. Não era uma pergunta aberta, era uma pergunta tendenciosa. Era quem? Era o pai? Foi os pais dele ou foi ele? Quem errou? Quem pecou? Nesses dias nós temos visto muitas pessoas se perguntando o porquê estão sofrendo determinados tipos de situações. O porquê estão passando por aquela luta, por aquela provação. O porquê aquela situação tem acontecido. O porquê tem anos que tem enfrentado aquilo. O porquê. Como se nós precisássemos saber o porquê. Como fosse a obrigação de Deus nos dizer o porquê. E nesse processo, e nessa luta, e nessas situações todas, muitas pessoas estão até se revoltando contra Deus. Porque elas querem saber de Deus o porquê. Quantas pessoas não estão abandonando o Senhor porque não têm respostas? Estão procurando respostas e não têm respostas. Às vezes nós entendemos que nós temos que saber tudo. E que Deus tem a obrigação de nos falar algo. E que Deus tem a obrigação de nos mostrar algo. Às vezes nós nos comportamos como se Deus tivesse que dar satisfações a nós. Você imagina só? A criatura pedindo satisfações ao Criador. O vaso pedindo satisfações ao oleiro. Por que você me fez assim? Por que eu estou passando por isso? Por quê? 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 É interessante porque eu atendo muitas pessoas todas as semanas. E a primeira coisa, no primeiro encontro que eu tenho com uma pessoa em clínica, a primeira coisa que a pessoa quer é saber o porquê ela está passando aquilo. Primeira coisa. Por que eu estou assim? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por essa luta? Existem tantos porquês que ficam passando pela nossa mente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão longe de Deus hoje, porque não entendem porquês. Uma pessoa falou para mim, há pouco tempo atrás, filho de pastores inclusive, que estava
está totalmente desviado dos caminhos do Senhor, totalmente revoltado, porque ele não consegue ter a resposta dos porquês. Ele falou assim para mim, por quê? Ele apontou o dedo para mim e falou assim, por quê? Se Deus é bom, por que que existe tanto problema? Se Deus é bom, por que que tem tanta gente passando dificuldade? E ele começou a me encher de porquês ali. E eu falei para ele, meu querido, você está equivocado com essas perguntas. Não é essa pergunta que você tem que fazer. O interessante desse texto é que Jesus ele dá uma resposta que não responde à pergunta dos discípulos. Olha lá, vamos lá, versículo 3. Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Quero ler novamente a última frase desse versículo. É para que o poder de Deus se mostre nele. Algumas traduções, para que se manifeste nele. Eu quero chamar a atenção para uma outra palavra, que é o para quê. Diga, para quê? Enquanto o porquê nos remete a uma pergunta, o para quê nos remete a outra coisa. Nos remete a um significado, nos remete a um propósito, nos remete a algo maior. Para quê? Em algumas traduções diz, para que se manifeste nele a glória de Deus. Para que Deus, de alguma forma maravilhosa, faça um milagre na vida desse homem. Meus queridos, às vezes nós ficamos buscando tantas respostas, enquanto nós temos que mudar a nossa forma de dizer. Ao invés de nós dizermos o porquê, nós temos que dizer para quê. Eu quero citar aqui quatro situações de o para que serve a nossa luta, a nossa dificuldade, a situação ruim que nós estamos enfrentando. Para quê? O primeiro delas é para encontrarmos um sentido. Para encontrarmos um sentido, encontrarmos um propósito. Você já reparou que a maioria de instituições que ajudam pessoas, elas partiram de um problema? Você já reparou nisso? O pai que teve problema com o filho, de repente uma doença, ele vai e ele cria uma organização que vai ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema. A pessoa encontra na dificuldade um para quê? Para um propósito maior, para algo que vai além dela, para algo que vai fazê-la transbordar sobre outras pessoas. Ela não encontra o porquê, mas ela encontra o para quê. Às vezes nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um sentido. Existem pessoas que só vão se mexer depois que passarem por uma adversidade. Antes da adversidade eles não se mexem, eles não passam, eles não movem uma agulha. Eles não conseguem ser protagonistas de suas vidas, eles se comportam como vítimas. E aí Deus vem e começa a mudar as coisas, mexer as coisas, e a pessoa ela ganha um novo sentido na vida dela. Ela ganha um novo propósito, ela ganha um novo motivo para lutar, ela ganha um novo motivo para arregaçar as mangas. Muitas lutas na nossa vida é para nos levar a algo maior do que a gente. Eu sentei com uma pessoa e ela me falou assim, olha, a minha luta é essa. 2 anos lutando contra a depressão. Passou por uma série de psicólogos, psiquiatras, tomando um monte de remédio.
por muitas vezes querendo se suicidar. Por quê? Não há respostas. Para quê? E essa pessoa começou a se recuperar, e Deus começou a operar um milagre na vida dela, grandes coisas começaram a acontecer na vida dela, e hoje, ela está muito bem. E sabe qual que é o nosso assunto hoje? Agora você vai ajudar as pessoas que estão passando por aquilo que você passou. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? O para quê pode nos remeter a um sentido maior. O para quê pode nos remeter a um significado maior. Mas, se você estiver perdido, se sua cabeça estiver perdida no porquê, você não vai conseguir enxergar esse sentido. Você vai buscar respostas. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem respostas que virão com o tempo. Existem respostas que não virão. Simples. Vai ter respostas que não vai vir. Não crie expectativas. E aí você dobra o seu joelho e pergunta: por que, Deus, eu estou passando por isso? E Deus se cala. Por que, Deus, eu estou vivendo isso? E Deus se cala. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não há respostas. Sendo que nós temos que perguntar: para quê? O para quê nos leva a ser atuantes. Nos leva a encontrarmos um sentido, a um propósito. Segundo ponto. O para quê nos remete ao conhecimento. O para quê nos leva a adquirir conhecimento. Para que eu estou passando por isso? Para adquirir conhecimento. Quantas situações em que nós crescemos forçado. Nós não queremos sair daquela vida que nós estamos vivendo, nós não queremos sair daquela situação, mas aí Deus vem e fala assim: olha aqui, você está com esse problema, e força a gente a crescer, força a gente a aprender. Tudo que a gente começa novo é com muito esforço, é com muito empenho, é com preço muito alto, mas vem carregado de conhecimento, vem carregado, vem cheio de conhecimento. Às vezes a gente para, né, e começa a viver uma situação ruim, e começa a se esforçar por conta daquilo, e aí a gente começa a se lembrar quão bom era antes. E nós começamos então a valorizar aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Quão bom era quando eu tinha o tempo disponível para assistir um filme, hoje eu não tenho mais. Quão bom era aquela situação. E aí a gente começa a ter o que? Um conhecimento. A gente começa a adquirir um conhecimento. E Deus começa a ministrar com a gente e fala assim: olha, comece a agradecer por aquilo que você tem. Deus nos ensina a ser gratos quando nós estamos passando por dificuldade. Quando a maré se acalma novamente, nós começamos a valorizar mais aquilo que Deus nos deu. Começamos a valorizar mais. Uma pessoa me procurou e falou assim, olha, eu não aguento mais o meu marido. Não dá mais, não dá. Eu não aguento mais aquele homem, porque ele não me ajuda, porque isso, porque aquilo outro. Ela tinha motivo de sobra. Isso, e aquilo. Ela falou assim, eu falei para ela assim, olha, eu não posso te aconselhar a separar, eu não vou fazer isso. Mas eu posso te dizer que Deus pode mudar a sua vida, pode mudar o seu casamento, pode restaurar essa situação que você está vivendo. Ah, mas eu não acredito mais. E aí eu pedi para ela uma semana. Falei, semana que vem nós vamos conversar de novo, pense nisso que eu te disse, ok.
Na outra semana, ela já veio separada. Separada. Ela chegou e falou assim, olha, não deu para manter aquilo que nós conversamos na semana passada, e a partir de agora, já não dá mais. Ele já foi para a casa dos pais dele, eu já estou morando sozinha, e olha, que bom, ufa, estou tranquila, porque eu não aguentava mais, e tal, e começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei para ela, olha, você está vendo algo, ou você não está vendo algo que pode acontecer. Não, eu quero que você trabalhe o meu divórcio. Eu falei, não vou trabalhar. Nós vamos esperar. E a partir daquele momento nós começamos a esperar, a dar um tempo. E nesse tempo, começou a surgir situações. Ela era sozinha, com uma criança. Morava numa casa, num bairro afastado, num bairro que não tinha vizinho. E aí ela começou a sentir medo de ficar sozinha. Aí começou a acontecer situações na casa dela. Ela começou a achar bicho peçonhento na casa dela. Aí ela começou a sentir solidão, porque não tinha com quem falar. Aí ela começou a perder sentido naquilo que ela fazia, porque ela era sozinha, a criança era pequena, ela fazia comida, ela ia comer sozinha. Não tinha graça. E ela começou a viver uma realidade que ela não conhecia, que ela não sabia como era. E foi passando as semanas, até que ela falou assim, olha, eu estou sentindo falta do meu marido. Eu quero voltar com o meu marido. Eu quero voltar, como que eu faço para voltar? Eu falei, tá vendo? Vamos voltar. Deus vai abençoar. E a gente começou a conversar para ela voltar. Só que o marido começou a resistir. E quando o marido começou a resistir, o que aconteceu com ela? Ela começou a sofrer. Sabe, meus queridos, o sofrimento às vezes tem que nos ensinar algo. O sofrimento às vezes tem que nos parar para refletir. Tem que nos parar para pensar. Nós temos que nos perguntar assim, para quê? Ao invés de por quê? Para aprender algo que eu não sabia. Nessa situação, o marido voltou com a esposa e novamente o lar foi restaurado. E há pouco tempo atrás, eu e a pastora Lu estávamos passeando no shopping e nós vimos a família reunida ali no shopping, nós cumprimentamos, você lembra? Que coisa linda. Alguns anos depois, isso já faz alguns anos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa ali, a família restaurada. O que houve ali? Houve conhecimento, houve aprendizagem. O que você está aprendendo com essa situação? Vão existir muitas pessoas que, como você, procurarão respostas. Mas você vai pegar esse conteúdo e você vai ser um instrumento de Deus para ajudá-las. Você vai dizer, olha, eu passei por muita dificuldade, eu não sei o porquê, mas eu sei que essa dificuldade me serviu para aprender muitas coisas. A outra situação, o outro, número 3, para nos fortalecermos. Para nos fortalecermos. Não é porque, é para. É para quê? É para nós ficarmos fortes. As situações, além de nos ensinar coisas, além de encontrarmos um sentido, além de encontrarmos um propósito, as situações ruins também servem para nos fortalecer. Hoje eu vejo o quanto eu estou forte para a glória de Jesus, porque às vezes eu vou aconselhar um casalzinho novo, e eu vejo as dificuldades que o casalzinho novo passa,
e passa um filme na minha cabeça de 20 anos atrás. E eu começo a pensar, puxa vida, eu era assim. Eu tinha esses mesmos problemas, eu tinha essas mesmas dificuldades. Olha o que eles estão passando. Eu lembro que eu passei isso, eu pensava isso. Isso hoje não faz sentido para mim, isso aí já passou, isso aí só serviu para me fortalecer. Só serviu para mim crescer. Meus queridos, quantas vezes que nós precisamos de estar fortes para suportar muitas outras coisas que virão. A nossa vida é assim. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós estamos aqui fazendo um estágio. Vai chegar um dia que nós não vamos mais passar por isso. Vai chegar um dia que nós não vamos mais viver o que nós estamos vivendo. Aquela palavra do pastor Hugo usando a corda, quem se lembra? Ilustra bem. Nós vamos passar a eternidade. Mas Deus quer que nós chegamos lá bem fortes. Aleluia. Quem é forte aqui? Quem tem se exercitado aqui? Olha aqui, a luta que você está vivendo hoje é para te tornar mais forte. Sabe por que você vai ficar forte? Porque muitas outras pessoas que vão estar fracas, muitas pessoas que não vão estar suportando o que estão vivendo, você vai estar forte para poder estender a mão e ajudar, para poder levantar um aqui, para poder levantar outro ali, para poder levantar outro lá. É assim que Deus te deixa forte. Quem acredita nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Falta hoje, preste atenção em mim, falta modelo hoje de pessoas fortes. Não tem modelo. O povo aí de fora não tem mais em quem se inspirar, não tem mais em quem se apoiar, não tem mais em quem admirar, não tem. Hoje as pessoas admiram jogadores de futebol, hoje as pessoas admiram artistas de cinema. Você sabe por quê? Porque não há exemplo de pessoas fortes ao lado dessa pessoa. Por isso que ela admira. Quando ela começar a enxergar em você uma pessoa forte. Porque a diferença nossa é o seguinte: todos nós passamos por lutas. Todos. O mundo todo. Chuva e sol vêm sobre justos e injustos. Todo mundo passa por dificuldade. A nossa diferença é como nós passamos por essa dificuldade. Isso faz toda a diferença na vida do incrédulo. Porque ele vai pensar assim, falar, olha, fulano está passando uma luta. O irmão ali, o crentinho ali, está passando uma luta. Mas olha só, ele vai passando e vai dando glória a Deus. Ele vai passando e vai dando aleluia. Ele é diferente. Mas quantas pessoas hoje reclamam como os incrédulos reclamam? Fraqueza. Demonstra fraqueza. Deus quer fazer de você um modelo. Uma pessoa forte, uma pessoa admirável, para que outras olhem para você e digam assim, eu quero ser como fulano. Eu quero ser como fulano. Eu passei 5 anos na faculdade. E eu, dentro daquela sala de aula na faculdade, era conhecido como alguém que resolvia problemas. As pessoas me procuravam. Chamavam de canto. Naquela época eu não era pastor, falava assim, ô Lu, cara, o que eu faço? Eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou passando por essa situação. Uma outra pessoa chegou ali e me falou assim, viu, vem aqui. Eu vejo em você algo diferente que eu não vejo nos outros. O que você tem? Eu falei, eu tenho Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver algo diferente. Não é possível que você passe por uma dificuldade e viva reclamando como todo mundo faz.
Quarto e último motivo. Para vermos um milagre. Meus queridos, às vezes existem situações que acontecem na nossa vida, que o para quê delas é para que se manifeste a glória de Deus. Sabe, existem coisas que é só um milagre de Deus. Existem coisas que nós, humanamente falando, não podemos fazer nada. Quando você se deparar com uma situação que você já se aconselhou, que você já conversou, que você já buscou o que fazer nela e não há o que fazer. Essa é uma situação própria em que Deus quer fazer um milagre. Esse caso era um deles, esse citado aqui no Evangelho de João capítulo 9. O que poderia acontecer ali? O que poderia acontecer numa situação como essa? Não adianta nós nos perguntarmos o porquê. Por que nasceu cego? A culpa é de quem? O porquê nos remete a culpados, né? Nos remete a alguém. Alguém tem que ser culpado. Ou é eu, ou é você. E quantas brigas num casamento não acontecem por conta disso? Sempre tem que ter culpado. Parece que é uma coisa que as pessoas não conseguem se libertar. Tem que ter culpado. Sendo que a nossa pergunta deveria ser: para que está acontecendo isso? Para que um milagre aconteça na minha vida. O sobrenatural de Deus. Algo inexplicado. Algo que os médicos não conseguem dizer, não conseguem explicar. Algo que as pessoas assustam e falam assim: peraí, como aconteceu isso? E elas se perguntam, por quê? Elas não vão entender que é para se manifestar a glória de Deus. Se você tem causas ainda que são impossíveis na sua vida, se você tem causas ainda que são difíceis, se você tem lutado contra algo há muito tempo, não se pergunte por quê. Entenda o para que isso está acontecendo. E talvez seja para que se manifeste na sua vida a glória de Deus.